Sim, aqui em Minas. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. Boa noite a vocês. Boa noite. O Milton Neves tem vários times, né? Em Minas é atleticano. Pra quem não sabe, ele é mineiro de Muzambinho, no sul de Minas, Exatamente. Né? Que já é dono da cidade. E aqui ele fala que ele é o galo mais lindo do mundo. Que jeitão dele. E aí, Claudão, tudo bem? Tudo bem, o Atlético aliviado, né, Romano? A gente tem um dia aí um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, porque a pressão tava forte. Para um time como o do Galo, um tempo sem vencer, principalmente em casa, né, Romano? A gente destacava ontem, se tratando de Campeonato Brasileiro, o Galo tinha vencido só na terceira rodada o clássico contra o Cruzeiro. Um jogo até agora no campeonato, aí ontem venceu de novo. Já estava aí com um jejum que estava incomodando bastante. E ontem o importante era vencer, palavras do Milito. O time jogou até uma boa parte do jogo melhor do que vinha jogando, até porque a turma tá voltando, né, Romano? Então melhora, né? Com o Arana, com o Saravia, o time já dá uma encorpada e o cenário é de mais reforços para o futuro, né? Agora, interessante, né, Ale? O Cláudio falou da volta dos jogadores, né? Voltou o Saravia na direita, voltou o Arana na esquerda, aí o meio campo que vinha sendo titular, Otávio com o Alan Franco, aí você vê, o Scarpa já voltou a jogar o que todo mundo conhece, né? Posição real, time mais encorpado, né? E como é bom, não vou falar só pro Atlético, não, como é bom pro futebol ver o Scarpa ali, né? Como era uma violência o futebol do Scarpa e ao Atlético, ele jogando de ala ou, como foi contra o Flamengo, como lateral, né? Tanto que o Wesley entra por ali para participar de um dos gols do Flamengo, né? E quando ele vai jogar ali no lado dele, na direita, mais avançado, sem tantas obrigações defensivas, como ele é influente no jogo, né? Ele pegou aquele Wellington lá que o Wellington não sabe onde tá até agora. Saía a camisa ia pra um lado, o Wellington pro outro, aí ele tirava pra esquerda e soltava, foi assim que saiu o gol do Paulinho, inclusive, né? Soltava o Sabugo, o Rafael, que é bom goleiro, vai ter tido pesadelo com o Hulk e com o Scarpa, hein? Agora sei não se não é o Rafael ali nesses chutes do Scarpa, hein? Ele é bom goleiro, né? No chute do Hulk fica a impressão que ele poderia ter espalmado para mais longe ou para fora, porque foi de muito longe, né? A falta foi com uma distância relativamente grande, mas quem conhece o Hulk sabe que para ele não tem distância. E é uma patada, né? Tá louco. É uma patada aqui. Ô, Romano, um detalhe aí, teve alguns jogadores que tiveram oportunidades nesse período de ausências e a turma que não aproveitou bem vai perdendo espaço, hein? Por exemplo, o Igor Gomes não entrou em nenhum dos dois últimos jogos. Não entrou contra o Botafogo. A gente até esperava titular, não entrou durante o jogo. Ontem também o Vargas foi titular ali, né? Fez uma mudança até com o Paulinho, mas teve o trio, né? Paulinho, Hulk e Vargas. O Igor Gomes não entrou. E agora com a zaga mais robusta, vai ter muita dificuldade o Mariano para voltar, o Igor Rabelo, esses caras vão jogar cada vez menos, né, Ale? Lemos, né, também. Lemos. Vai ser difícil. Porque a oportunidade foi dada e não foi aproveitada. Claro que a maior parte do time não foi bem, o time realmente estava muito mexido, muito bagunçado. Então foi um período difícil para o Atlético, mas ainda bem que esse período já está ficando distante e o time conseguiu retomar a confiança com uma vitória. Primeira vitória do Atlético na Arena, no Campeonato Brasileiro, contra um time que não fosse de Minas Gerais, né? Porque ele tinha ganho do Cruzeiro, né? E ganhou de um bom adversário, né? O São Paulo vinha de 4 vitórias seguidas. Mas que bom, né? Que você ressaltou aí que o Scarpa lá na direita, procurando o diálogo com o Hulk, com o Paulinho. Aí você já viu um meio campo mais encorpado, o Arana voltando, uma defesa mais sólida. Que bom ver o Atlético de volta. E, Cláudio, mais do que isso, né? Você falou do banco, né? Além da volta dos jogadores contundidos, os jogadores estavam com suas seleções, a partir de agora tem os jogadores que estão sendo contratados pelo Atlético, né? O Júnior Alonso já fica à disposição no próximo jogo? Sim, a expectativa é que Alonso e Bernard estejam disponíveis para a viagem de segunda-feira para jogar terça, né? Contra o Juventude lá em Brasília. O Lianco, pelo que a gente sentiu do treinador, né? Do Milito, ele estava num período de férias, vai segurar um pouquinho mais, vai aprimorar a forma física. Então o Lianco ele vai segurar um pouco, mas o Alonso ele citou, né? Vinha em atividade na Copa América, até não era titular do Paraguai, jogou menos na Copa América, mas vinha treinando, vinha em ritmo de competição. E o Alonso, eu me lembro aquele ano que o Atlético foi muito bem com o título brasileiro, que ele fez parte, ele foi o jogador que mais atuou no mundo, né? Foi. Então ele é um cara que tá sempre pronto aí fisicamente, então o Alonso deve ficar já inclusive para essa vaga do Batalha, né? O Batalha tá suspenso, pode escalar o Júnior Alonso.
E o Bernard, pelo que ele falou do Bernard, ele tá entusiasmado com o Bernard, hein? E aí, se vai começar o jogo, não sei, né? Mas, pelo menos ser relacionado pra partida, pode ser. O Galo tá levando, já teve jogo aí que levou 18, Romano, 19 atletas. Eu creio que esses dois devem ir. E o Bernard e o Alonso. E tem um erro que eu acho que ele não vai cometer mais, que ele cometeu, um dos muitos que ele cometeu no jogo contra o Flamengo, que ele falou que ele não ia colocar o Vargas. E o Vargas não tinha treinado com o grupo, que tinha acabado de chegar. E aí, daqui a pouco chegou o Alan Franco e o Arana. E evidentemente que eles foram pro jogo. Sim. Porque o Vargas, sem treinar durante 5 anos, é melhor que o Cadu e que o Igor Gomes. Né? E aí, ainda bem que ele entendeu, ou até fizeram ele entender, que o Alan Franco e o Arana tinham que jogar, que o Scarpa tinha que jogar ali no lado dele, e aí o time fica muito mais forte. A questão do treinamento é o seguinte: se você tem 2 jogadores de níveis, eu falei até isso com relação à parte tática, nível técnico, nível físico, que são parecidos, evidentemente que a parte tática, a parte de treinamento, aquilo que você dá de informação pro cara, ela vai decidir a favor do cara que tá no dia a dia. Agora, se o nível técnico é muito distante, você pode passar informação, todas que você tem sobre o futebol, que não vai valer a pena você colocar o cara muito mais fraco, né? Então, que bom que ele tá atento a isso, e acho que deve ser essa decisão também que ele tem que tomar com relação ao Alonso. Então, Alonso, as opções que ele tem, que o Rabelo e o Rômulo, né? Mas basicamente. O Rabelo volta e o Rômulo já estava disponível para esse jogo. Esses caras estão treinando com o Milito faz tempo. Ele pode passar o maior número de informações possíveis, que esses caras não vão virar o Alonso. Não vão virar o Alonso. Então, a minha preferência, a minha escolha seria pro Alonso para o Romano e Alê, nós temos uma imagem da Galo TV. Vamos pedir pro pessoal do YouTube colocar, e enquanto isso eu vou falando aqui dos jogadores que já estão próximos, viu? De retornos aí. O Rubens tá fazendo parte das atividades já em campo. Quem tá no YouTube tá vendo o Rubens ali no campo, já fazendo alguns treinamentos com bola. Não é treinamento ainda com o famoso treino tático. É a transição, né? Uma transição ali, ó. O Mariano e o Lemos vai aparecer também. Então são 3 jogadores que a partir da semana que vem poderão já ficar disponíveis. O Rubens é um jogador que o treinador tá esperando bastante. É um atleta de intensidade que ele não pôde usar, né? O jogo que ele usou o Rubens, que ele deu uma poupada no Arana, o Rubens machucou, com 8 minutos com ele. Então esses 3 aí, que a gente teve imagens do treinamento de hoje, Rubens, Lemos e Mariano estão próximos de retornos também. E é aquele negócio, olha, o banco do que o Milito teve ontem foi Gabriel Delfim, goleiro, Rômulo, Paulo Vitor, Vitinho, Igor Gomes, Robert e Allan Kardec. E aí tem uma questão. Ele usou só 2, né? Ele usou o Palácio. E tem o Palácio também. E o Cadu, que foram os que entraram. Palácio Cadu. Só entraram 2. E tem alguns aspectos que você pode analisar aí, Romano, ouvintes, Claudião, que é o seguinte: primeiro, a intensidade que ele quer que o time jogue. Não dá pra você não fazer 5 alterações jogando no ritmo que ele exige do time. Sim. Esse é o primeiro. Segundo, que além de correr atrás no Campeonato Brasileiro, né? Que ele tem que correr atrás aí do tempo perdido, dos pontos perdidos e tal, tem Copa do Brasil e Libertadores. Então, você tem um elenco forte. Se você quer disputar as 3 competições, é uma obrigação, né? Porque vai ter jogo, não vai ter como fugir essa realidade. Por exemplo, uma decisão de vaga para a próxima fase da Libertadores ou até da Copa do Brasil, pode ser que ele use um time alternativo no Campeonato Brasileiro. E aí você vai ter oportunidade para toda essa turma aí, né? E eu falei, tava até comentando com o Cláudio ali fora. Antes, eu vou até falar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu só dar um recado aqui. Tá precisando de dinheiro, amigo? Tem uma dica, hein? Antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG. É muito simples, sem burocracia, não compromete sua renda, porque não tem parcelas mensais. Seu dinheiro cai na conta no mesmo dia, tudo 100% digital, sem precisar sair de casa. Chame agora pelo WhatsApp 11 4002 7007 e baixe o aplicativo do Banco BMG. Consulte condições em bancobmg.com.br. Eu comentava com o Cláudio o seguinte, Alê, ele gosta de fazer um esquema que o Saravia fecha como um terceiro zagueiro. Sim. E ele libera o Arana. Só que é um esquema que o adversário vai estudar, óbvio. Claro. Com a volta do Rubens, ele ganha a possibilidade de fazer o contrário. Ele usa o Arana fechando e ganha o Rubens lá na frente para ter a mesma intensidade. Ele não vai perder a intensidade. Então a importância de ter um banco, né?
Você não tem a dúvida, ele dá mais opções, não só técnica, de característica dos jogadores, mas tática mesmo, como você descreveu. Evidentemente que ele vai ter boas opções também para formar esse quarteto ofensivo, né? Porque você pode ter um quarteto aí, dependendo do jogo, que vai ter Scarpa, Paulinho, Hulk e Bernard. Quem tem isso, né? É para pouca gente, né? Sem dúvida alguma. Mas também vai ter jogo que ele vai precisar ser mais cauteloso, né? Vai ser mais defensivo. Vale lembrar que, por exemplo, o Atlético no Campeonato Brasileiro, só para citar 2 jogos, vai jogar contra o Flamengo e contra o Palmeiras fora. E aí você tem que pensar em todas as possibilidades. Então ele vai ter essas alternativas e a perspectiva é muito positiva. Ali no meio campo ele estava com menos opções, né, Romano? A gente falava hoje, já chegou o Fausto Vera, então ele vai ter Otávio, Alan Franco, Fausto Vera e o Batalha. E o Batalha que está sendo utilizado mais de zagueiro, mas ele tem já 4 volantes, podemos dizer. Você falou de quarteto ofensivo, ainda tem o Zarate que vai voltar daqui a pouco, ou seja, vai ganhando opções. Nossa. Em relação àquele time que vinha jogando, né, Romano? Praticamente outro Atlético. Não, é outro Atlético, não tem a menor dúvida disso. É o famoso da água pro vinho, né? Verdade. Verdade. Impressionante. Agora, Cláudio, você tem informações, tem um entrevistado pra lá de importante pro Atlético, né? E o homem andou falando coisas importantes, como diz a massa, né? Não briga comigo não, como diz a massa, o vô falou? O Rubens Menin, que é o principal acionista da SAF do Atlético, uma entrevista aos colegas lá do GE, e a gente já trouxe alguns trechos na turma do bate-bola mais cedo, porque o torcedor quer ouvir sempre a palavra, né? De quem tá no comando da SAF do Atlético, do futebol do Galo, e o Rubens Menin, ele falou sobre vários assuntos, entre eles, a questão da Arena MRV, que é um dos pilares, né? Desta SAF do Galo, a nova casa do Atlético, a casa do Galo que foi projetada, né? Teve o sonho iniciado lá no Mundial em 2013, quando o Galo foi para o Marrocos, mas o Rubens Menin fala das dificuldades também que esse processo teve na questão financeira, que o Galo teve aí contrapartidas muito mais altas do que se esperava. Vamos acompanhar. Nós tínhamos uma dívida que custava pouco para o Atlético, 2% ao ano. E também na construção da arena, a gente não contava com um negócio que apareceu, que foi muito ruim, que foram as contrapartidas da arena que foram dadas pela prefeitura. Positivo. Então, a maioria das cidades no mundo ajudam as arenas. E aqui em Belo Horizonte nós fomos, ao contrário disso, nós fomos prejudicados. Uma contrapartida que não dava para a gente 250 milhões. Isso é muito ruim para nós. Somado a isso, né, teve os juros que passaram de 2 para 13 e tanto. Então nós tivemos aí não previsto eu chamo de cisne negro, né? Aquilo que você não estava esperando que acontece. É um trabalho que exige muita responsabilidade, muita sabedoria. O futebol é complicado, mas que a gente acha que a gente tem condições de performar, de entregar aquilo que é o sonho de todo torcedor atleticano, que é um time forte, organizado e que é respeitado pelos outros. Exatamente. Então, há uma reestruturação do Atlético na parte financeira que ele citou. Ele só esqueceu de dizer o seguinte, que além de tudo, né? Além dessas contrapartidas que elas têm que existir, mas não da forma como foram feitas pela administração da prefeitura na época, né? Você vê que o Flamengo vai construir um estádio, a prefeitura do Rio abriu as portas. Mas é o seguinte, ele esqueceu só de citar que no meio disso vem uma pandemia. E o preço do material de construção foi lá nas alturas também, né? Exatamente. Então teve um custo aí que elevou bastante a dificuldade, né? Que o Atlético teve nesse meio caminho, né? Projetou uma arena de uma forma, num custo, e acabaram essas situações mudando o contexto completo. Os juros eram 2% ao ano. Eram 2%, agora pulou para 13%. Exato. Né? E aí 250 milhões de contrapartidas. Para quem não sabe, e você pode me corrigir, Cláudio, porque se eu fui na arena foi uma vez, mas eu vi o projeto. Se não me falha a memória, na arena vai funcionar alguns aparelhos, né? Aparelho de jeito, não é aparelho de ginástica, não. Vão funcionar algumas situações, né? Algumas para a comunidade, por exemplo, como contrapartida, o Atlético construiu uma creche, sim, não é? Como contrapartida, não é isso? Isso é verdade. Faz parte do processo, né? Para licitação teve
que também ter essa questão social do Atlético, a esplanada inclusive aberta para a comunidade utilizar durante a semana. Então, são vários aspectos que foram feitos aí para a Arena MRV, além das contrapartidas viárias, que essas que ficaram mais caras, né? Por conta do que reclama aí o Rubens Menin, mas tem também essas contrapartidas sociais, né? Que fazem parte do projeto da Arena também. Sobre essa situação aí de administração também de clubes, né? Porque a gente tá vendo agora, né, Romano, quem perdeu na turma do bate-bola, o Vasco tendo complicações na própria SAF, né? O Vasco teve problema, o Corinthians tá tendo aí agora problema de corrupção lá no Corinthians, e aí o Rubens Menin, que chegou mesmo pra SAF do Galo, chegou mesmo pro clube ali, os 4 R's a partir de 2020, mas ele tem um assunto aí de 2013, que é realmente algo que foi uma parte forte da entrevista que a gente vai trazer agora no Bastidores. Vamos ouvir. Eu tenho um caso, foi em 2013, no final do ano, me procuraram na época, a mim e o Ricardo, para emprestar dinheiro para pagar a folha, para motivar os caras a jogarem. Fomos para Marrakech ver lá o Campeonato Mundial, jogar contra o Bayern de Munique. Acabaram de prestar dinheiro para pagar a folha. Chegamos lá, a delegação do Atlético, a delegação do Bayern tinha 4 pessoas, sei lá, Cartola, o Atlético tinha 50 convidados. Um hotel mais luxuoso, tudo por conta do Atlético. As suítes mais caras do hotel, vim para lá, investimento que eu não fiquei lá, eu paguei a meu, né? Champanhe para cá. A conta do atleta naquela viagem ficou mais cara que a premiação que o Atlético ganhou. Isso me deu um desânimo. Porque eu falei que a cartolada antiga, que maltratou o futebol, falei, nós temos que acabar com esse futebol, porque esse futebol não dá certo. Como não deu. Quebraram todos os times. Então a gente ganhou um título, quebrar o time. Eu ganho um título, quebra. Aí como é que vai fazer? Um cara ganha, quebra, divide o time, aí o outro vai lá, faz a bobagem, ganha o título e indivíduo. Foi assim, o Brasil está sendo assim há muito tempo. Eles acabaram com o futebol brasileiro. Nós não estamos aqui, não é à toa. Quantos clubes foram destruídos, né? No futebol brasileiro? Romano. Olha, trem da alegria para Marrakech, né? Pro Marrocos. O que o Menin falou agora, o Rubens Menin falou, a delegação do Bayern tinha 4 pessoas. Olha. Além dos jogadores, comissão técnica, 4 pessoas. Do Atlético teve 50. Ele falou mais ou menos 50. Mais ou menos 50. Hotel de luxo, ele falou o que ali? Champanhe, né? Champanhe. Champanhe, etc e tal. É brincar com a cara do torcedor, ali. Lógico que é. Sabe? É dar tapa na cara do torcedor e falar assim, você é um otário. E é bom que o menino traga isso a público, né? Pra todo mundo ter uma ciência de quem é quem, né? Nessa história toda, né? Porque é muito triste. É realmente muito triste, porque o torcedor aí se matando, teve gente que tá pagando essa viagem até hoje, né? E sofrendo e com esse amor incondicional ao clube, que é maravilhoso e legítimo. E tem gente que só quer saber de mamar, e não tem jeito. Por isso que essa é uma das diferenças do futebol profissional, né? Futebol profissional você não chega nem perto disso, até porque tem auditoria, tem um montão de fiscalização que isso não passa nem perto. Então, que bom que ele trouxe isso aí para esclarecer os fatos, né? E outra coisa, né? Eu acho que o mais indignou ele foi o fato de que precisou de dinheiro para pagar o elenco, folha até salarial, para motivar ali a folha salarial para viajar para o Marrocos, e chega lá, ele tá vendo, peraí, como é que você me pede dinheiro para pagar a folha salarial se tem esse trem da alegria? Né? Se tem esse trem da alegria todo. E mais, ele esqueceu de falar, mas na entrevista que ele deu ao GE, ele cita, gente, cartão corporativo do clube. Cartão corporativo, para quem não sabe é o seguinte, o cartão é ilimitado, quem paga não é você, é o clube que paga, né? Ou seja, o torcedor pagou para alguém viajar no cartão corporativo do clube, sabe? E gastar com cartão corporativo. Por exemplo, eu viajei com cartão corporativo da rádio pro Pan-Americano do ano passado no Chile. Sabe quanto que eu gastei no cartão corporativo? Nada. Não é meu. Ele não é meu. Eu gastei o meu. O cartão corporativo não é meu. Agora, dirigente de clube, como ele falou aí, principalmente de associação, tá nem aí. Aliás, parabéns a chamada bancada da bola, que na época da lei Pelé retirou um artigo onde dizia o seguinte:
responsabilidade fiscal para presidente de clube. Sabe o que isso ia acontecer lá naquela época? Quem deixasse dívida para o outro pagar, ficaria inelegível dentro do clube e não poderia mais candidatar a nada dentro do clube e teria que ressarcir o clube. Como aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro recentemente agora. Mas sabe o que a bancada da bola fez? Dirigentes que foram eleitos por torcidas, né? A torcida acreditando que ia brigar pelo bem do país e bem do futebol, retirou esse artigo. Vocês acham que eles iam legislar contra eles mesmo? Aí que aconteceu? Essa farra do boi, o Vasco nessa bagunça, o Corinthians nessa bagunça, outros clubes vivendo aí na pindaíba por conta da sua bancada da bola. Parabéns para quem foi lá e ajudou a retirar esse artigo. Agora, é inadmissível você gastar dinheiro que não é seu. O dinheiro não é seu. E o Atlético tinha cartão corporativo para se gastar à vontade e problema de quem viesse depois administrar o clube. E o Galo foi pra lá, né, Romano, com esse trem da alegria todo, não chegou nem à final, né? O Bahia foi mais humilde, mais tranquilo, foi campeão. Não, e um outro detalhe, que ele, na fala do Rubens Menin, né, que eu realmente não sabia disso, confesso que eu não sabia. A premiação que o Atlético teve no Mundial, por conta, inclusive, de não ter chegado a uma decisão, ela foi menor do que foi gastado com a alegria, com a farra do boi, da viagem de todo mundo no voo da alegria do Atlético. Que loucura. Ô Ale. Que loucura. É impressionante, né? É impressionante. É impressionante. É um negócio assim, sabe? Não tem nem palavra para explicar. Dá uma respirada aí, Romano. A gente tem mais um trecho do Rubens Menin, mas ela falando do futuro agora, né? Como vai ser o futuro do Galo com relação à base, porque a gente cobra bastante aqui, a base precisa revelar, precisa ter mais oportunidades, né, para atletas, mas o clube também precisa ter essa formação, tem que ter um cuidado especial. O Galo já vem tendo nos últimos anos para colher frutos, né? Essa é a expectativa da SAF, e ele fala inclusive sobre novos nomes surgirem, ao invés do Galo ter que buscar de fora nomes já consagrados. Vamos acompanhar. Eu falei que o próximo Hulk será da base, né? Gostaria que fosse, né? Tomara que seja. Então, aí você vai ter que botar a base para jogar. E, gente, uma base forte, quem faz isso tem dado certo. Então, eu espero que a gente consiga entregar o Atlético com dignidade, com seriedade, com honestidade, com propósito, porque a gente não tem o direito de usar o Atlético para nós. Eu não posso usar o Atlético para mim. Eu quero ser usado pelo Atlético. A diferença, é pegar o Atlético e usar o Atlético para qualquer benefício próprio. Isso a gente não faz. Nós pegamos no Atlético, eu gosto de falar uma herança maldita, mas foi mesmo uma herança maldita, coisa horrorosa. Então não adianta ganhar um título e destruir o clube financeiramente, né? Então, igual o Atlético tem herança maldita, outros clubes também tiveram. E eles estão melhorando a gestão. Tá aí então, Romano, uma situação importante, né? Clubes que estão investindo, o Palmeiras recentemente, né? Com o Hendrick, com o Estevão agora. Por que o Atlético não pode ter um grande nome no seu elenco revelado na base? Logicamente que esse é um processo, não é de hoje para amanhã que vai ter isso, Mas ele citou ali, por que a gente não pode ter um Hulk? É lógico, uma figura de expressão, né? Mas por que não pode ter um protagonista vindo da base, Romano? O Palmeiras que você citou, o exemplo, e o Ale estava lá na época, sim, vem da época do Paulo Nobre, isso há mais de 10 anos atrás. É isso. Que resolveu reestruturar a base, falou, não, o Palmeiras tem que revelar. Reestruturou a base, investiu na base, foi um trabalho lento, porque é lento esse trabalho. É lento. Né? Mas é contínuo, você tem que ter essa continuidade para poder revelar, e hoje está colhendo os frutos. Né? É isso, você vai na história, você não lembrava do Palmeiras como um time que revelava muita gente. Não. Você tinha ali um Wagner Love e mais recentemente um Gabriel Jesus, é o que você tinha. E parou por aí, muito diferente, por exemplo, de Santos, de Internacional, de São Paulo, né? Que também tem um histórico muito positivo de revelar jogadores. Né? Fluminense, então, nem se fala. Mas o Palmeiras não tinha esse histórico e aí é muito investimento. São profissionais, estrutura, pessoas capacitadas. Você investir na base não é só você contratar jogadores, não. É você contratar profissionais que saibam fazer esse trabalho, fazer a transição é muito importante.
E aí a coisa começou a andar um pouquinho mais acelerado, principalmente com relação à transição, depois de algum tempo já de investimento na base, quando sai o Alexandre Matos. E aí os meninos começam a ter mais oportunidade, mais espaço no time profissional, mas como você disse, é um trabalho de 10 anos, então ninguém espera que o treinador vai olhar lá na base, agora no sub-20 e vai tentar achar valores. Com muito boa vontade, com muito esforço, com muito investimento, isso vai vindo do 13, do 15 e quem sabe daqui a um tempo essa realidade possa acontecer no Atlético. A gente torce para que realmente isso se concretize. Certa vez eu estava conversando com o Felipe Conceição, então um treinador do América, eu cobri o América, e perguntei para ele sobre a situação da base do Rio, como é a base do Rio. Ele foi revelado pelo Botafogo. Ele me falou o seguinte, que pela grife que tem Flamengo e Vasco, a garotada quer ir pro Flamengo e Vasco, né? Mesmo o Vasco nessa aí, mas o Vasco é um time que dá oportunidade para a base. E aí ele me dizia o seguinte, o Fluminense era a terceira opção, só que o Fluminense reestruturou a base dele e hoje a garotada quer ir pro Fluminense. A garotada do Brasil inteiro quer jogar no Fluminense. Por quê? O Fluminense revela, o Fluminense dá oportunidade pro garoto jogar. Essa transição aí, né? Essa transição é muito bem feita. Isso. Então, por isso é que tem colhe esses jogadores. Então, o torcedor do Atlético não espere que ano que vem já apareça. É difícil. É difícil. É devagar esse trabalho. Esse trabalho tem que ser estruturado. Reestruturar a base com captação. O Atlético até mudou, né? Parece que o Atlético tinha 5 observadores, é isso, Cláudio? Mudou bastante. Era 5, né? Era. Muito pouco. Para um país desse tamanho. Exatamente. O Atlético fez uma estruturação e a partir do sub-16, sub-15 já é uma geração melhor que tem aí. Tá vendo? Então, isso que o Ale falou, eu já pesquei na hora. E ontem, inclusive na entrevista do Bruno Musi e do Vitor, eles falaram, o Galo tem que entrar e é o grande desafio entrar nesse hall que o Palmeiras conseguiu entrar. Porque os times do exterior, Romano e Ale, eles olham, por exemplo, o Santos. O Santos revelou Neymar, Robinho, vários nomes, né? Diego na época, Neymar, Robinho, depois agora Rodrigo. Ou seja, os times do exterior, olha, esse time aí é um time revela. Então esse time aí a gente pode buscar que tem grandes nomes. Palmeiras agora, o Galo precisa entrar, porque no Galo revelou o Savinho, né? Que foi um nome agora que tá... Claro. Mas antes do Savinho foi quem? Bernard. E mesmo... Então assim, aí esse time não é o Atlético hoje e os clubes mineiros têm essa dificuldade de entrar nesse hall aí que precisa para vendas importantes. Porque você tem que mostrar para o mundo, né? Exatamente, mas até para o mercado interno, porque hoje os empresários eles ficam muito atentos para os times que fazem essa transição, que tem uma base forte, a proposta é boa, a ideia, o planejamento é bom, mas como é que é a transição? Por exemplo, o Filipão estava aqui no Atlético outro dia. O Filipão, ele não usava a molecada. Então, o empresário, ele foge desse perfil. Ele vai para um perfil que... Bom, hoje o grande sonho do menino, do empresário, do menino pelo menos, é jogar no Palmeiras. Porque tem um trabalho sólido, tem uma estrutura boa e tem a transição, né? Tem essa política de usar a garotada. Então, isso é muito importante para quem está cuidando da carreira de um jovem valor. Ele sabe que ele vai ser utilizado. Isso. Você pega as últimas vendas do Palmeiras, só as últimas 3, Hendrick, Estevão e John. Nossa. Olha a grana. Olha a grana que ele tá pegando. Só com esses 3, tá? Vou citar só 3. Porque tiveram outros também que saíram com um valor um pouco abaixo. Com certeza. Mas tudo isso você vai somando, né? E aí a gente tava falando aqui, tem até o André Patrones aqui, o Bremer foi revelado onde? O Bremer veio do São Paulo, né? Já veio do São Paulo quase pronto, né? Quase sub-20 do Galo, aí depois foi o Atlético quem o vendeu pro exterior, é verdade. O Bremer pode ser considerado um jogador que o Galo vendeu pro exterior, mas o Galo tava com essa política na época de contratar jogador pronto, né? Agora a ideia é um pouco mais de pegar a turma, formar mais jovens, né?